Hércules não foi um personagem bíblico. Hércules não é citado na Bíblia. Sim, Hércules era um herói da mitologia grega, filho do maior deus grego Zeus. Nada a ver com a Bíblia. Isso aí é misticismo, é da mitologia grega. Então, ontem eu estava numa roda de amigos, estava numa mesa, a gente estava conversando e um deles se levantou e falou: Olha, quem era Hércules? Quem foi Hércules? Aí o outro falou: não, Hércules eu não conheço, mas conheço Sansão. Sansão foi assim, foi assado, era forte, mas Hércules também era forte. Hércules tinha uma força sobrenatural. E aí eu falei: vou fazer um vídeo falando sobre Sansão e o que a história dele pode trazer de ensinamento para a nossa vida, para nós que servimos a Deus e para os que não servem ao Senhor ainda, mas ouvindo os vídeos, ouvindo as palavras, as meditações, os ensinamentos, estão amolecendo o coração, quebrantando o coração para aprender cada vez mais e mais do Senhor. Sansão, a história de Sansão está lá em Juízes, no livro de Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 14, pegando um pouquinho do capítulo 15 também, e capítulo 16. Fala desde o nascimento de Sansão até a sua morte. Sansão, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Sansão foi programado para fazer com que o povo de Israel tivesse um defensor, o povo de Israel tivesse uma pessoa que defendesse ele, que livrasse ele dos filisteus. Por quê? Porque os israelitas, eles mais uma vez estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. E aí o Senhor permitiu que os filisteus atacassem eles. E aí apareceu um anjo do Senhor para a mãe de Sansão, para os pais de Sansão, e explicou para eles como seria a vida desse menino. Deu as coordenadas para que esse menino viesse servir a Deus o propósito que o Senhor estabeleceu para ele. E falou assim: porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, que significa o quê? Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Só que o bonitinho do Sansão, ao invés de permanecer ali junto com o povo dele e defender o povo dele, porque ele também era juiz, ele julgava as causas que aconteciam ali na comunidade dele, ele foi andar. Nessas andanças, ele viu uma mulher linda, se apaixonou por ela, casou com ela contra a vontade dos seus pais. Ainda teve a petulância de levar o pai dele lá para conhecer a mulher, que era quem? Filha dos filisteus, que eram seus inimigos, era o inimigo do seu povo. Mas nesse caminho que ele fez com seus pais, ele matou um leão e deixou aquele leão morto lá. Na boca daquele leão, as abelhas fizeram a sua colmeia lá e produziu mel. Ele depois, passando lá sozinho, pegou aquele mel, levou para sua mãe. E na festa de casamento dele, ele lançou um enigma.
ele lançou para os convidados, 30 homens, um enigma que durante as bodas, os 7 dias das bodas, eles deveriam desvendar esse enigma. Esse enigma era sobre exatamente o que? O leão que ele matou lá. Mas ninguém imaginava isso, porque ninguém sabia que ele tinha matado um leão. Aí ele lançou esse enigma. Do comedor saiu comida. Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. E qual seria o prêmio dessa aposta? Que ele daria 30 vestes festivais, um para cada um daqueles homens. Se aqueles homens não conseguissem desvendar o enigma, eles é que teriam que pegar uma roupa, cada um deles teria que pegar uma roupa, ou seja, 30 roupas festivais e dar para Sansão. Mas eles não queriam dar o braço a torcer e dar a roupa para Sansão. Então, qual foi a opção deles? Vamos pressionar a mulher dele. Você vai ter que descobrir, você vai ter que arrancar dela, você vai ter que arrancar dele o significado desse enigma. E ela usou o quê? De chantagem emocional com ele. Chorava, porque estava traindo ele, né? Ela estava na lua de mel dela e traindo ele, falando a respeito do tal enigma, para poder ele desvendar, para poder ele falar para ela, confessar para ela qual era o resultado desse enigma aqui. E acabou ele falando. Ficou com peninha dela, ela com a chantagem emocional, aquele jeitinho, falou. Aí ela foi e contou para eles. Quando chegou no 7º dia que ele teve que... Vamos lá, vamos ver quem é que descobriu aqui. Que eles falaram o enigma para ele. Então ele é que teve que pagar a aposta para os filisteus. Aí ele desceu, foi lá numa aldeia, num lugar onde tinha, matou 30 homens, arrancou as vestes deles, 30 vestes, e deu uma para cada um, pagou com a parte dele. Primeira queda de Sansão, mas Deus ainda não havia se retirado dele. E aí depois ele saiu dali, aí deu confusão, deu problema. Ele saiu dali, foi para outros lugares e finalmente conheceu Dalila. A tão falada Dalila. Sansão e Dalila, Sansão e Dalila. Mas antes de Dalila, Sansão se envolveu com muitas mulheres porque Sansão era mulherengo, a fraqueza de Sansão era mulher. E aí, quando ele conheceu Dalila, os príncipes dos filisteus, eles queriam descobrir qual era o que mantinha Sansão forte. Aonde estava a fraqueza de Sansão? Eles queriam descobrir isso. Aonde estava a fraqueza de Sansão? E prometeram muito dinheiro para Dalila. Prometeram muito dinheiro para Dalila. Para ela poder descobrir. E toda vez ela tentava. Durante 3 vezes ela fez pergunta a ele. E ele, sem maturidade nenhuma, ele não percebeu, ele estava tão apaixonado por ela, ele estava tão enfeitiçado por ela, que ele não percebeu que ele estava caindo numa armadilha. Ele não percebeu. E ela perguntando. E ele brincando com ela, falando coisas que não era aquilo ainda. E ele falou, e ela falando, poxa, você tá me enganando. Ela escondia os homens no quarto, para quando ele desse a resposta, ela abria o quarto para os homens ir lá e fazer o que ele tinha falado. E, no entanto, era mentira. Vou fazer a parte 2 desse vídeo, meus irmãos, porque ainda tem coisas para a gente comparar. Vamos fazer a parte 2 para a gente terminar.